Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai iniciar a aula 28, tá? O que vai ter de diferente na aula 28? Bom, atualmente a gente já aprendeu toda a base que a gente precisava. Então a 28 vai ser a gente começar a unificar isso tudo. Eu já subi no Git já uma versão nova nossa do Go, do meu Go, na nossa lib que a gente vai utilizar, tá? A gente vai utilizar uma lib que eu já tinha já especificado para vocês. Deixa eu dar um Ctrl N aqui para ver se ele cria um documento. Não criou? Deixa eu abrir a pastinha da aula aqui que fica melhor. Vou pegar aqui na minha mesa, curso, aula 28, tá aqui. Então, abri aqui só a aula 28, a gente vou expandir ele aqui na minha tela. Tá? Vou criar um arquivo main.go aqui para nós. Vou dar um Ctrl J aqui e vou fazer um go mod init aula 28. Criou nosso requisito aqui de aula, então tá criado. Tá? Eu vou usar já o go 25.3 aqui já, a versão nova. Tá? Vou dar um go mod timed aqui nele. Tudo certinho. Bom, o que a gente vai fazer? Vou dar um go get e o nosso lib que a gente vai utilizar aqui, ó, github.com alt.br golang, tá? Então, adicionei ele à nossa lib, ó, ele já está na versão 150. O nosso go que a gente vai utilizar, vou dar um import dele aqui na nossa main aqui. Vamos criar aqui o package main aqui, package main, tá? E vamos criar a nossa função aqui também, func main. E a partir daqui a gente já está pronto para poder startar o nosso app, tá? Bom, como a gente já deu o go get ali do nosso pacotinho, aí também vai fazer um import dele aqui, tá? Com aspas duplas, cola aqui o nosso amiguinho, tá? Esse carinha aqui, se vocês quiserem dar um git clone, você pode dar um git clone nele também, lá no nosso git lá. Você pode olhar todos os pacotes dele, tá? Deixa eu puxar aqui, dar um close out aqui, e vou puxar ele para nossa tela aqui, ó. Ele basicamente é esse pacotão aqui de componentes que a gente já tem pronto aqui dentro da aplicação. O que eu fiz aqui para vocês? Eu já criei um config, criei um dbcon database, um dbcon dataset, um db dataset e um cara aqui que é o framework, tá? Esse cara aqui, ele já reúne todo esse conjunto aqui já dentro desse cara aqui que é o framework, tá? Esse framework que a gente vai utilizar, que eu criei, ele serve para criar API, serve para criar bot, serve para criar serviço, tá? Já na carinha dele aqui, o que a gente precisa? A gente precisa só passar o nome do app, tá? E dar o start no nosso app com o que a gente quer startar. Então, é bem simples para a gente poder startar o nosso app. Então, como a gente vai consumir a framework, vou escrever aqui framework, tá? Vou apelidar ele aqui de FMK. Opa! E aqui embaixo aqui a gente vai dar o que? Um FMK ponto, FMK ponto new app dev. Por algum motivo escuso, vamos ver aqui, não recreate package e não import. Ah, verdade, eu apaguei sem querer aqui o Golang aqui, Golang framework, beleza? Vamos ver agora se aparece. Ó, apareceu pra gente o pacote aqui, ó, dev. A gente vai colocar o nome da nossa aplicação, tá? Eu vou chamar aqui de meu app, tá? E vou dar aqui um execute.
E ele pergunta aqui pra gente o que a gente quer executar. A gente vai colocar aqui, ó, fmk ponto. E aqui vocês podem adicionar uma API, um bot ou um serviço. Basta ir colocando uma vírgula e colocando os outros que vocês quiserem. No caso nosso aqui nessa aula, a gente vai startar uma API. Tá? Então, salvei. Já está pronto o nosso amigão aqui para poder brincar. Ele está reclamando aqui. Deixa eu ver. Add, go get. Ah, tá. Ele está reclamando que como eu adicionei ele direto do Golang, eu não importei aquele ali. Mas vamos fazer o que ele está pedindo aqui. Vamos ver o que ele vai chiar aqui. Go get. Vamos ver se ele vai. Continuou. Bom, não chiou mais, mas vamos ver o que ele importou aqui. Basicamente ele importou sim, mas já estava importado aqui o Golang. Não entendi nada, mas vamos lá. Vamos ver se. Acho que ele não tinha criado esse arquivo aqui ainda. Então vamos lá. Com essa única tag que a gente colocou aqui, a gente já está com a nossa framework já funcionando já. Tá? Então, se a gente for vir aqui agora e dar um go run, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivozinho de configuração para a gente do Golang. Tá? Vamos ver o que ele deu erro aqui. Ele está falando que eu não tenho um arquivozinho .env aqui no nosso projeto. Vamos adicionar aqui um .env. Beleza, criar. Vamos rodar de novo. E veja que agora ele criou o nosso arquivo aqui, ó, já completinho de configuração, tá? A gente vai navegar aqui um pouco nele. Bom, primeira coisa que ele permite a gente configurar aqui, ó, é múltiplos bancos de dados. Então, eu já de cara já vou configurar o banco de dados da minha máquina. O nome do banco aqui você pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar isso aqui de dev, tá? Aqui é o IP onde está o seu banco de dados. Aqui, se você estiver usando o Oracle, pode deixar o 1521. Eu vou mudar aqui para 5432, que eu vou usar o Postgres. Tá? Aqui para essa aula aqui, o banquinho Postgres que eu subi, o usuário é Postgres mesmo. Tá? A senha é master, que eu coloquei aqui para ficar bem facinho. Tá? O esquema que está instalado também é o Postgres. Tá? O seed, a gente não está no Oracle, então eu não vou informar o seed. Tá? Aqui é a nossa pool size de conexão. Tá? Aqui é se esse banco está ativo, aí está ativo mesmo. Tá? Aqui a gente tem o nosso trace aqui, que é a pastinha se a gente vai guardar a log dele, que no caso aqui a gente não vai fazer. E aqui é o nome do nosso DB. Se você for Oracle, você vai escrever Ora. Se for Postgres, você vai escrever PG. Tá? Então, no meu caso aqui é o PG. Tá? Como o nosso app se chama Aula 28, que no caso é o que a gente colocou aqui no nosso mod, ó, Aula 28, ele acabou criando tudo baseado no nome do nosso módulo. Tá? Eu vou inclusive até alterar aqui no nosso app aqui, que ele vai chamar Aula 28. É o nome do nosso app de verdade. Então, através disso, veja que ele já criou aqui para a gente, ó, Service Aula 28, Aula 28, API 28. Aqui a gente vai colocar a nossa porta, no caso aqui a minha vai ser a 9090. Tá? Aqui são outras configurações que você quer barrar, se você quer barrar headers, se você quer barrar métodos, né? Você pode mandar barrar o que você quiser aqui nas configurações. Aqui é a porta de configuração. Aqui ele vai rodar como localhost. Tá? Aqui embaixo, se você quer colocar um certificado para ele exigir lá na hora de subir a sua aplicação, uma API. Aqui é o nome do DB, tá? Tanto nos outros aqui eu acabei mudando para dev, então no nosso DB aqui, ó, vamos mudar para dev também, tá? Se não quiser mexer lá em cima, lá não tem importância, você pode deixar o que estava lá, que vai funcionar do mesmo jeito. Tá, então vou colocar aqui, ó, dev. Aqui, caso a gente vai produzir uma API, ele permite você adicionar vários JWT. Por quê? Porque você pode fazer uma API
no mesmo app a parte da API admin e também a parte do cliente. Então aqui você pode criar várias chaves, dar o nome que você quiser. No caso aqui a nossa vai se chamar admin, tá? Aqui vai ser uma senha que você quiser inventar aí da sua cabeça, que vai ser, sei lá, difícil o cara saber que senha que é essa que você utilizou, tá? E aqui permite você colocar parâmetros que você quiser guardar de usuário e senha, e aqui também é de certificados se você quiser adicionar algum certificado na sua configuração, tá? No meu caso aqui vai ficar assim mesmo, o log vai ficar no nível 5 e eu quero também que imprima na screen, na nossa tela aqui, o log, tá? Então basicamente ele já criou toda a estrutura aqui que a gente precisa para subir o nosso app, tá? Bom, eu vou dar um Ctrl C aqui para o app parar, tá? E vou dar um Go Run de novo agora no nosso app. Tá? Veja que ele já subiu o nosso app agora, ó. Aí, barrinha, nunca arrumar a barrinha, tá? Veja que ele colocou aqui, ó, que ele já conectou a nossa API, tá? Ele já iniciou o nosso core da API aqui, então já temos uma API que subiu no nosso app, tá? Então ela já está 100% funcional como um serviço aí de API, tá? O que a gente deveria construir agora seria a inicialização da nossa API, tá? Então a gente geralmente cria uma pastinha ou por serviço ou por bot, então a gente pode criar aqui uma pasta só para API, pode criar uma outra pasta para o serviço, vou chamar ela aqui de SRV, e pode criar uma pasta também para o bot, criar aqui uma pastinha para o bot. É importante a gente fazer essa separação, pessoal, porque no nosso app você não vai querer misturar as coisas que são do seu serviço, no seu bot ou na sua API. Elas são coisas que devem funcionar de maneira independente, tá? E como aqui a nossa estrutura ele já subiu a API com tudo que a gente precisa, né? A gente tem que declarar aqui também na inicialização desse camarada aqui que a gente também quer que ele coloque os nossos dados aqui para poder subir a nossa API. Então, na hora de subir a nossa API, você tem que dar um nome aqui para a pastinha do seu projeto que você quer subir. No caso aqui, o nosso projeto ele se chama aula. Então, aula 28. Então, a gente vai colocar aqui aula 28 barra API. Coloquei maiúsculo aqui. Deixa eu tirar isso aqui, porque faz diferença no Windows ou no Mac. Quero deixar mais padrãozinho aqui. Então tá lá, criei aqui a nossa pastinha API. Então vai ter aqui a nossa API. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um underline aqui atrás, tá? A gente vai fazer agora a mesma coisa com bot, e vai fazer a mesma coisa também com o nosso serviço aqui. Então, basicamente aqui a gente já tem as nossas pastinhas aqui contendo o que a gente quer subir, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar as nossas pastinhas, o arquivo de inicialização dos arquivos que a gente quer, tá? Então, a gente pode criar aqui um arquivo que poderia ser um main praticamente da nossa aplicação, né, que a gente quer subir. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo que vai guardar as nossas rotas em formatos de grupo. Então, vou colocar aqui, chamando de route.groups.go, tá? O que vai acontecer? Aqui a gente vai criar uma função ini que vai startar todos os nossos endpoints aqui dentro da nossa aplicação, tá? Então a ideia é a gente criar a nossa APIzinha e registrar ela, tá? Como a gente já vai criar ela com JWT, autenticação e tudo mais, a gente pode já de cara aqui já startar também o JWT do Xi, tá? Então vou copiar aqui pra gente aqui o JWT
Então a gente vai vir aqui, vai dar um import. A gente vai colocar esse cara aqui, o JWT do Xi. Esse cara aqui ele já sobe a API com o Xi, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou parar o app, vou dar um go get e vou mandar ele baixar esse pacote. Ele vai já instalar esse pacote do JWT do Xi. Instalou aqui pra gente, tá? E aqui embaixo a gente já vai usar esse pacotinho do JWT. O que a gente vai fazer? A gente pode criar um token aqui, basicamente, que vai ser um token de autenticação, e a gente pode dar um nome para ele. No caso aqui, como o meu vai ser admin, você pode colocar, se você quiser separar um para o cliente e depois criar um outro para admin, você também pode. Vou colocar só como token alpha aqui, mas como vou colocar como esse aqui mesmo. Então vou dar aqui agora uma porcentagem e vamos pegar aqui o nome do nosso pacote, que é esse JWT aqui. Então já criamos aqui já o nossa variável que vai utilizar o nosso... Opa, na verdade eu estou criando errado, pessoal. Peraí. Vou colocar aqui var. Esse cara aqui vai lá para cima. Então criamos aqui a nossa variável global, tá? Que vai ter aqui o nosso token de autenticação, tá? No nosso init aqui, a gente também tem que criar uma variável que vai guardar as nossas rotas, tá? Então a gente pode criar rotas públicas e rotas privadas. Então vou colocar aqui um route public e vamos pegar aqui da nossa aplicação. Vamos agora importar lá da framework a nossa FMK. Vamos colocar aqui o pacote API dela. Então vou colocar aqui o nome API, tá? Então vou colocar aqui API.route group, tá? Ele é o nosso pacotinho de rotas, tá? A gente também pode criar também um route para esse aqui, como é público, um route private aqui, que vai ser a nossa rota privada. Esses nomes aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá, pessoal? Pode escrever aqui rota pública, rota privada, fica a critério de vocês, mas é já bom vocês já acostumando já a programar em inglês, tá? Mas isso aqui vai ser a nossa rota pública e esse aqui, não sei porque ele colocou esse ponto aqui, e aqui vai ser a nossa rota privada autenticada, tá? Ou seja, para o cara acessar nossas rotas privadas, ele tem que estar autenticado na nossa rota, ok? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Essas rotas elas precisam ser registradas, porque como a nossa framework aqui ela já starta sozinho, ela procura nas bibliotecas de registro a sua API que você está subindo. Ela vai tentar procurar isso em algum lugar. E o que é esse lugar? É no registro de API. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai criar aqui o nosso route public. E a gente vai fazer assim, ó, API.register route group. E aqui a gente vai colocar o nome basicamente da nossa rota. Então eu vou chamar aqui ela de public, ok? Vai ser a nossa rota pública, tá? E a gente tem que lembrar também que tem que criar uma chave aqui para poder ter a nossa rota privada e a nossa rota pública. No caso aqui a gente está criando só uma rota só. A gente pode optar por já criar a chave antes. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui um token. Vamos pegar aqui uma confirmação e um valor. E a gente vai usar um outro pacotinho aqui, que é o de configuração. Você lembra que ele criou essa configuração aqui sozinha pra gente? Então, usando nosso pacotinho aqui, ó, da nossa framework, vamos colocar aqui um config. E a gente vai tirar essa palavra framework aqui.
a gente vai usar o pacotinho config, tá? O que a gente vai fazer agora aqui? Vai colocar aqui, ó, config, que é o nome da nossa lib. A gente vai dar um ponto new config para ele já ativar o nosso configurador. E aqui a gente pega a informação que a gente quer. No caso aqui eu vou colocar aqui um get jwt. Lá no nosso pacotinho aqui, ó, a gente tinha colocado ali como admin aqui e colocou uma senha, tá? Então, basicamente aqui eu estou colocando o mesmo nome. Tem que ser o mesmo nome do pacote que você deu aqui. No caso aqui no meu está como admin, tá? Então aqui eu estou buscando a lib do admin, tá? Aqui eu confirmo se o nosso ok deu certo. Se o nosso ok deu certo, aqui na parte da secret, eu vou colocar aqui a nossa senha dentro desse cara aqui, tá? Dentro do pacote de alpha, a gente também escolhe o nível de segurança da nossa API. No caso aqui está como SH256. Vocês podem colocar maior também se vocês quiserem, tá? Não tem importância nenhuma, tá? Então, aqui a gente capturou a configuração da secret key que a gente quer usar no nosso token, tá? Para a gente poder utilizar. Na pública não vai ter nada, ou seja, a rota pública ela vai ficar aqui bonitinha, sem precisar mexer em nada, tá? Vamos agora para a nossa rota admin aqui. Deixa eu pegar aqui, route, private, a gente não está aqui, isso aqui, vou colocar aqui, ó, route, ponto, private. Deixa eu usar aqui o pacotinho da API. E a gente vai colocar aqui um ponto register group. E aqui a gente vai dar o nosso private. Então vai ser a nossa rota privada. Você pode escrever em português também, tá, pessoal? Não tem importância aqui não. Se quiser escrever público aqui, você pode escrever público. Se quiser escrever aqui privado, eu escrevi aqui, na verdade, nosso nome errado. Aqui é private, tá? Então, se quiser escrever público ou privado aqui, fica a critério de vocês. Não vai mudar nada também na funcionalidade, tá? O que muda nesse caso aqui? É que a gente vai pedir para ele utilizar aqui o nosso token com autenticação. Então, a gente vai vir aqui a nossa route private ponto use, tá? Aí ele tem um pacotinho aqui que é o Dynamic. Deixa eu ver se... Vamos chamar aqui de Dynamic Verifier. E dentro desse Dynamic, era para esse Dynamic já estar registrado. Deixa eu fazer Vamos fazer o seguinte. Vou criar uma função isolada aqui. Função Dynamic Verifier. Vai ser o nosso verificador de rota. Ele tem que ser do tipo http.handle, tá? Por quê? Porque nas nossas rotas, assim como a gente tem aquele write, o response write, que é o que a chamada que a gente fica batendo aqui da nossa aplicação, esse cara aqui ele vai vir já do nosso pacote HTTP, tá? Então a gente vai usar o handle dele aqui. O app está tentando implementar algo aqui que não é para implementar, tá? Então vou dar aqui um return, tá? Vou fazer uma função anônima que se tiver certo ela vai pular, né? Por isso que eu estou colocando aqui um next handle e vai chamar a próxima função se tiver autenticado, tá? Então vou uma linha aqui. Aí, moço. Pronto. E aqui embaixo é onde a gente vai fazer a nossa autenticação. Vou fazer aqui um return de um http.handler function. Tá aqui ele aqui, ó, handler function. A gente vai passar para ele aqui uma função passando o nosso header e o nosso response, tá? Nosso write e nosso... Bom, mais uma linha aqui. Dentro dessa função anônima, eu não sei se eu fechei ela aqui, peraí. Tem esse cara aqui, aí eu fecho aqui.
E aqui eu abro a função que a gente quer criar. Isso. Aqui dentro a gente agora vai criar aqui um alf, que vai ser um alf func. E aqui na nossa aplicação a gente vai usar um jwt alf e vai usar a função verify do jwt. A gente vai fornecer aqui o alf, tiver certo o next, e aqui finaliza a nossa aplicação. Acho que tem algo a mais aqui. Vamos ver se ficou certo. Função return, o que ele tá chiando aqui? Deixa eu ver aqui quem termina onde. Esse aqui terminou aqui. Terminou. Deixa eu ver. Aqui nós startamos aqui. Eu finalizei. Uai. Não entendi. Aqui terminou aqui, tá certo. Handle, return, function. Aí aqui eu abri a função anônima. Aqui iniciou e terminou aqui. E esse aqui é o da função que tá ali. Ai, moço, o que tem de errado? O verify, o off, o next. Vamos salvar aqui, vamos ver se ele... Cannot use handle literal in returning handle function. Eu coloquei o nome da função. Tá reclamando aqui que eu não posso criar. Ah, é. A gente criou aqui o nosso alf aqui. Eu acabei esquecendo de colocar aqui o nosso alf func. A gente vai passar aqui a função para ele. Vamos ver se ficou aqui embaixo uma função, que é essa aqui de baixo. Tom C aqui. Pronto. Alf function. E faltou aqui também é dizer que isso aqui é uma função func de http.handle. E a função retorna um handle. Eu acho que aí é aqui que tá faltando mais um. Ué. Não entendi. Vamos ver aqui. Tem essa função que termina aqui. Tá certo. Aqui tem a nossa handle function, tá certo. Que recebe uma outra handle, um return de handle. Estou escrevendo handle errado. Pronto, resolvi. Tá, então o que a gente vai ter aqui? A nossa função dinâmica de verificação, ela recebe uma função que ela vai passar para o JWT e o JWT vai tentar executar essa função aqui e fazer a validação de autenticação. E se tiver certo, ela vai dar o next passando para o endpoint aqui e ela vai deixar seguir todas as outras coisas, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso dynamic de verificação que a gente vai utilizar e a gente vai criar aqui uma função anônima nele aqui agora, ó, func, onde ele vai receber um alf aqui e essa função anônima ela vai dar um return usando o nosso token aqui, ó. Esse vai ser o nosso token de autenticação, tá? Basicamente isso aqui a gente já criou a nossa rota privada e a nossa rota pública, tá? Vamos ver o que ele está chiando aqui. É que esses outros aqui não tem nada programado dentro. Eu vou arrancar aqui por enquanto que eles não tem nada programado dentro. A gente vai dar aqui um go run agora aqui. Olha lá, ó, ele já criou agora, ó, a nossa rota pública e a nossa rota privada
dentro do nosso app, ok? Bom, basicamente agora aqui seria a gente criar as nossas rotas, né? Já que esse aqui é o grupo de rotas, né? A gente teria que agora só ir adicionando rota por rota que a gente quisesse no nosso app, tá? Não é uma coisa difícil, é bem facinho a gente criar a nossa rota. Então, basicamente, a gente já está com a nossa estrutura pronta. Já está fazendo a autenticação na privada e a pública aqui está livre. Tá? Então, o que a gente faz aqui agora? A gente pode criar agora, como esse aqui é o nosso grupo de rotas, a gente pode criar também as nossas rotas de modo individual, para não ter que ficar ali toda hora no app adicionando novas rotas, né? A gente acaba criando e registrando elas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ou a gente cria uma função isolada para poder registrar essas rotas e a gente chama ela lá no grupo, ou seja, após ele ter feito, aqui já ter registrado nossas rotas, a gente vai criar aqui agora um route.endpoint, por exemplo, endpoint.go. Então, a gente tem aqui agora um arquivo de rota. Tá? Vou chamar aqui de package API. E aqui é onde a gente vai criar a nossa função que a gente quer chamar. Vou chamar aqui uma função de registrar rotas. Então pode ser register routes. Tá? Fica a seu critério. Register routes. Vou chamar assim. Ela não vai receber nenhum parâmetro. Tá? E após ele ter registrado lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa função aqui que a gente criou, vai vir aqui no group e vai chamar ela bem aqui no finalzinho. Tá? Aí o que acontece? Após ele registrar esse aqui, ele vai registrar as nossas rotas. Dá para criar um arquivo aqui de endpoint para público e um endpoint para privada, se vocês quiserem, para fica até mais fácil aqui de gerenciar depois as rotas, se vocês quiserem, tá? Não é o nosso intuito aqui, tá? Mas se quiser já fazer, eu vou fazer aqui também, peraí. Vamos colocar aqui um rename aqui, vou chamar aqui de public route. Agora eu vou colocar aqui, peraí, vamos fazer o contrário, aí fica ordenado endpoints.public. E criar um outro aqui, route.endpoints.private.go. Tá? A função que a gente vai usar aqui, routes, vamos colocar aqui essa aqui, routes public ou register public routes. Salvar aqui. Ô, rapaz. Respeita. Vou colocar aqui um package API. E aqui a gente vai colocar aqui o nosso private. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vai copiar aqui a nossa rota privada e vai vir aqui e vai colar aqui também. Que era o outro, era o route public. Então, basicamente a gente já tem a chamada dos nossos endpoints aqui, tá? Bom, agora é o mais fácil, tá? Aqui no app, tanto para o public como para o private, a gente só precisa registrar a rota que a gente quer. Isso aí é muito mais fácil, por quê? Porque agora aqui nesse cara aqui, você lembra que a gente colocou uma variável global? Deixa eu salvar aqui. A gente criou uma variável global aqui para a nossa rota, ó, route public e route private. É só você chamar essas variáveis aqui. Então, se eu for vir aqui no route public ou no private, por exemplo, eu estou pegando a do public. Então, eu vou vir aqui no public, eu vou vir aqui, ó, colo ela aqui e dou um ponto register route, ó. Tá vendo aqui, ó, já tem um cara que você vai registrar a sua rota. Aqui você vai colocar o nome da sua rota, no caso, ó, nosso patterner. Tá? Eu vou criar aqui uma chamada ping, tá? Vai ser a nossa rota. E aqui na frente a gente vai colocar o que essa rota faz, né?
No caso aqui, vamos pegar aqui na nossa biblioteca, vamos dar um import, tá? Deixa eu copiar aqui, ó, para ficar mais fácil, copiar esse cara aqui. Então, vamos colocar aqui. E a gente vai fazer o que aqui? Oi, para. Coloca aqui, ó, api.get, tá? Vírgula. Aqui agora a gente vai colocar nossa função anônima, função que recebe o nosso W do response write e o nosso R do request. Ele colocou a API aqui, de response write, mas aqui é do HTTP, tá? Pronto, aqui a gente já tem a nossa rota pré-definida, tá? O que acontece? Para devolver também o valor, é bom a gente criar aqui também um método para a gente devolver a resposta sempre no mesmo padrão. Então, eu vou criar aqui uma função padrão para a gente poder utilizar tanto no private como no public. Eu vou chamar aqui de route.endpoint.go package API. E a gente vai chamar aqui, que nome que eu dou? Vou chamar aqui de function action begin, vai ser uma ação de início. Vamos chamar o outro aqui de function action end. O que vai ser isso aqui? É para a gente poder imprimir o método. Então vou dar aqui um print ln. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui agora o W do HTTP, write e o do response. Na verdade a gente vai usar aqui só o write, na verdade, que é o que a gente vai escrever, na verdade. Vou pegar aqui, ó. Vai ler, na verdade. Ponto HTTP request. Aqui a gente vai colocar aqui, ele já está querendo colocar um método e o partner, mas não é o que eu quero aqui. Vou escrever aqui. Método. E aqui é o URL que está imprimindo. E nesse caso aqui, esse cara aqui a gente vai fazer ele completo. Vai ter o W, HTTP, ponto response write, e vai ter também o nosso R, e vai ter uma diferença aqui. Eu vou permitir ele aqui passar também o código do erro, o corpo que ele quer imprimir, e vou permitir também ele passar o erro que estiver acontecendo na nossa aplicação. Ok. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai poder imprimir o código. Vou dar um... Deixa eu desabilitar ela aqui, até mais enchendo o saco do que ajudando. Então, vou colocar aqui um print ln. Vamos colocar aqui o status code. Faltou aspas duplas aqui. Status code. E vamos imprimir aqui o código. E aqui a gente vai olhar se o corpo é diferente de new. Se for, eu quero dar um print no dado. Tá, então, se tiver dado no body, eu quero imprimir. Isso aqui, pessoal, é só para a gente poder estudar, tá? A gente está criando aqui
para poder imprimir o erro que está dando, imprimir o status code que saiu, é mais para a gente poder inspecionar o que está saindo. Não tem necessidade de criar isso aqui, tá? Mas, como a gente quer para fins de estudo, vamos colocar aqui o nosso amiguinho. E no nosso API aqui também, no nosso pacote de API, .error handle, já tem no nosso pacote de API aqui a parte de tratativa de erro. Então a gente vai colocar aqui o WR code body e error, tá? Basicamente isso aqui. Salvei, tá pronto aqui o nosso Begin Action. O que acontece? Na nossa pública aqui, sempre quando a gente for ativar ela, a gente vai poder chamar agora essa função aqui que a gente criou, do Action Begin, a gente passa R, e o Action End, a gente vai passar, Action End, ferramenta, aí, aqui a gente vai passar tudo que a gente precisa, a gente vai passar o W, a gente vai passar aqui o R, e aqui seria o código onde a gente criou a nossa função. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um code, um body e um error, que vai vir para esse cara aqui, ó, code, body e o error. O que acontece? Aqui a gente tem que criar o que a nossa API vai fazer, a função que ela vai fazer. Eu geralmente coloco aqui só os registros das rotas e crio, na verdade, aqui, né, como esse aqui é os endpoints, eu crio funções da nossa API separada. Então, por exemplo, vou criar aqui um chamado API. Por exemplo, vai ser autenticação, então eu coloco aqui auth, por exemplo, .go. Se a gente vai ter um outro que vai ser uma rota de login, por exemplo, aí eu crio um outro. Tá? Então vou colocar aqui um package API. Eu vou criar um outro aqui, ó, chamado API.order.go. Nesse order.go aqui eu vou criar o nosso primeiro endpoint aqui. A gente vai criar aqui uma função, vou chamar aqui de ping, tá? Ela pode receber o W, write ou response que a gente quiser colocar aqui do nosso endpoint, se a gente quiser devolver algum valor ou passar algum valor para ela. Como a função ping ela não precisa de nada, eu vou deixar só a função ping normal, tá? Então ela vai devolver aqui para a gente um int, que vai ser o código, ela vai devolver também o nosso byte, que vai ser o corpo, e ela vai devolver aqui também um erro pra gente, tá? Que é o padrãozinho que a gente criou lá. E a gente faz o que? Essa função ping aqui, a gente pode chamar, vou dizer aqui que ela vai dar um return, tá? Que vai ser o que? 200. Aqui é o que a gente vai devolver de resposta para ela. Vou colocar aqui um byte contendo a palavra teste ou pong, sei lá, vou colocar aqui pong. E aqui o erro vai ser nil. Opa. Vírgula nil. Não vai ter erro. Deixa eu ver aqui. Tá certo. E deixa eu ver aqui. O que a gente tem que colocar aqui? Cadê o nosso public? Tá aqui, ó. Aqui a gente vai chamar a nossa função ping, que ela vai retornar nesse padrão aqui. Então toda função que a gente fizer, ela tem que devolver um código, um body e um erro, tá? O que ele chiou aqui?
statement slice. Show. Cadê o otário? Uai, o que eu tô devolvendo errado aqui pra ela? Agora foi. Então tá aqui, ó. Coloquei aqui para ela devolver um Pong. A gente já registrou a nossa API ping, tá? Vou dar um Ctrl C aqui agora na nossa aplicação. Ela vai parar. E deu um erro de package. Aonde, senhor? Lá no Alf. Ele tá dizendo que a gente criou aqui, ó, package API. Acho que não salvou. Vamos ver agora. Pronto. Veja, ó, que ele criou aqui a nossa rota, mas a gente esqueceu de colocar uma barra aqui na rota. Vamos lá na nossa rota pública. Vou colocar uma barra aqui, ó. Salvar. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Tá lá, ó, registrou já a nossa rota completa aqui que a gente precisa, tá? Bom, baseado nisso daqui, a gente já consegue fazer o que? Já testar a nossa API. Lá na nossa configuração a gente colocou aqui, ó, a porta 9090, tá? Então, o que que ela pede aqui? É o nome do nosso DB aqui, tá? Mais o ping lá na nossa rota. Eu acho que também tem que colocar o nome da aplicação, se eu não me engano bem. Vamos pegar aqui uma rota aqui. Escrever aqui, ó, localhost 2.9090 barra o nome do nosso DB que ali que é o dev barra ping. Tá lá, ó, Pong, tá? Como a gente colocou o nome do nosso banco como dev, esse cara aqui que você tem que colocar aqui a rota primeiro é sempre o nome do nosso banco, porque como a aplicação ela é multibanco, você basicamente está dizendo que banco de dados você quer utilizar, tá? O nome você pode colocar o nome que você quiser, pode ser até o nome do seu app se você quiser colocar aqui basicamente, tá? Mas já temos a nossa APIzinha aqui que subiu com o nosso primeiro endpoint, tá? Então vocês viram aí que não é difícil, né, utilizar a framework, é muito mais fácil, né? Eu até isolei aqui. E a gente vai ter aqui os nossos endpoints separados para cada coisa que a gente for fazer, tá? Bom, a aula vai terminando por aqui, pessoal. E na próxima aula a gente dá continuidade. Até mais.